Vocês estão ouvindo a Sá? Sá? Bom Sá? dia, bom dia, bom dia. Eu estava com o microfone fechado. Bom dia. É muito bom estar com vocês nessa caminhada, né? A gente tem vivido coisas sobrenaturais. Eu creio que vamos viver cada vez mais coisas sobrenaturais. E a gente comenta no nosso grupo, né, de nós quatro, é, como a gente está grata a Deus, né, por a gente estar sendo usada para, de alguma forma, despertar em vocês a mulher que vocês nasceram para ser, né? Então, a gente está muito feliz com essa jornada e eu creio que Deus vai fazer muito mais, né? Para quem está chegando hoje, seja muito bem-vinda. A gente vai passar a nossa dinâmica do devocional e aí a gente inicia efetivamente. Pode passar, Jana. Ó, já vi que a Elielda está pela primeira vez aqui. Elielda, seja muito bem-vinda. Como que é a dinâmica desse grupo, né? A gente sempre começa às 9 da manhã, né? O nosso objetivo do grupo é grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. A gente verdadeiramente acredita que essas mulheres que estão aqui vai ter uma experiência de fé sobrenatural e vai viver milagres na sua vida. Hoje é o dia 9 de 40. Hoje, o nosso dia, a gente vai falar, a gente está entrando no capítulo de obediência. Nós já passamos pelo capítulo de consciência, né? Quando a gente começou a enxergar a nossa vida, olhar verdadeiramente para os nossos resultados, de como que estava a nossa vida, a gente trouxe a consciência. A gente entendeu, né, que alguns comportamentos estão gerando alguns resultados e por isso é necessário essa jornada de transformação. Tivemos agora, até ontem, o capítulo, né, da identidade, porque uma vez que a gente entende que a gente não está vivendo o que a gente gostaria de viver e percebe que a gente tem comportamentos que não estavam adequados, é importante a gente saber quem a gente é de verdade. Então, a gente passou por esse capítulo da identidade, né? E hoje a gente vai entrar no capítulo de obediência. Então, o dia 9, que é hoje, a gente vai falar, o tema é a obediência dá acesso à promessa. Isso é que a Camila propõe. E a gente vem propondo uma alteração dessa palavra. A gente vai passar a substituir a palavra promessa por herança. A Jana falou sobre isso ontem e hoje a gente vai se aprofundar mais nisso, tá? Pode passar, Jana. Nosso material de suporte, né? Então, é o Devocional Plenitude. A gente coloca no grupo sempre o material de apoio, mas a gente incentiva a comprar o livro porque para honrar a Camila, que é a escritora. É sempre bom ter uma Bíblia Sagrada. Se de repente o Espírito Santo falar com você alguma coisa no momento, você pode ter esse recurso para poder estar lendo a palavra. A gente coloca sempre um louvor sugerido. Hoje, por acaso, o louvor sugerido no devocional Plenitude não é o que a gente sugere, então a gente fez uma alteração desse louvor e colocamos no grupo para vocês. É sempre importante ter um bloco de notas e caneta, porque é importantíssimo você registrar os insights que você vem tendo ao longo da jornada e também fazer os exercícios no papel, porque você materializa, você concretiza aquilo que você está se propondo a fazer. O mapa mental a gente disponibiliza sempre depois, né, no nosso grupo, o mapa mental do dia, e também a gravação. Todos os encontros estão gravados, então, se você não assistiu algum, você pode ir no YouTube assistir, tá? E a gente disponibiliza a gravação também no grupo. Pode passar, Jana, por favor. Bom, o versículo de hoje, eu vou passar rapidamente pelos slides e depois eu volto. Então, a gente passa pelo versículo bíblico, né? A gente compartilha na tela aqui todas as páginas do devocional, pode passar. A gente sempre vai tirar dos encontros os aprendizados, né? Então é importante ter o papel e caneta para a gente anotar as percepções, quais os pensamentos que vieram durante essa reunião, quais foram os sentimentos que vocês tiveram. E é importante vocês perceberem que às vezes pode vir algum pensamento ou algum sentimento ruim.
e tá tudo bem, acolhe ele, registra e vamos entender o porquê que você sentiu dessa forma, por que que você pensou dessa forma, né? Às vezes eu falo uma coisa ou as meninas falam uma coisa que você olha e fala assim, não gostei disso. Tá tudo bem, você não precisa gostar de tudo, mas acolhe esse pensamento, esse sentimento e depois reflete em cima dele para entender o porquê que você sentiu ou pensou dessa forma, né? Quais foram as resistências que você criou com o conteúdo ou com algum exemplo que a gente traz aqui, tá? E aí a gente sempre se prende nos aprendizados, porque é o aprendizado que vai transformar verdadeiramente os nossos comportamentos e a nossa vida, né? A gente aprender algo que a gente não sabia e passar a aplicar. Pode passar. E aí a aplicação fica no exercício, né? Que é onde a gente toma as decisões, né? E quando a gente toma a decisão, a gente parte para a ação. Porque eu sempre falo que decisão sem ação não gera, não muda resultado, não muda jogo. Então a gente tem que decidir e agir. É isso. Vamos então iniciar. Volta para mim, por favor, Jana, no versículo, para a gente começar a nossa leitura. A identidade é a chave do acesso. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha. Não, eu errei, desculpa. Calma aí. Faltou a passagem bíblica. Não, é porque, na verdade, o meu livro voltou o de ontem. Eu estava repetindo de ontem, ó. O que isso quer dizer, né? Por que a gente voltou no de ontem? Às vezes é para reafirmar a nossa identidade. Vamos lá, de novo, desculpa. A obediência dá acesso à promessa. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem, no caso Adão, né? Muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Pode passar. A palavra de Deus nos alerta o tempo inteiro sobre a importância da obediência a Ele. No Velho Testamento, a obediência à lei de Moisés, os 10 mandamentos, era o caminho para os homens se conectarem com Deus e agradá-lo. Obedecer sempre foi o caminho para experimentar provisão, proteção, milagres e promessas. Deus sempre falou com o homem. Alguns ouviam literalmente sua voz, outros recebiam suas palavras dos profetas. E agora temos também o Espírito Santo, que nos fala o tempo todo. Mas a verdade é que Deus nos ama tanto que sempre nos orientou, alertou, exortou e deu a direção a ser seguida para que pudéssemos caminhar sob suas bênçãos, usufruir do melhor da vida e ter acesso às suas heranças. Para toda obediência, sempre existiu e existe até hoje uma recompensa, assim como há o preço a ser pago pela desobediência. Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente para dar alguns exemplos que a gente, como pais, né? Lembra que Deus é nosso pai, mas a gente, como mãe, no caso, que só tem mulheres aqui, a gente acaba usando também isso. Exemplo. O exemplo de obediência. Se comer tudo, eu te dou um doce. Então, se se obedeceu a um comando, você ganha uma recompensa. Às vezes as mães falam isso, né? E quando desobedece é a mesma coisa. Se você não estudar, vai ficar sem videogame, por exemplo. Então, também, se você desobedecer, vai ter um castigo, tá? Então, só para exemplificar o que cotidianamente a gente acaba fazendo também, tá? Vou continuar. Quando entrei nessa busca desesperada por me despir de tudo que existia em mim, que não agradava a Deus, e fazer novas todas as áreas da minha vida, que a velha Camila havia machucado, recebi uma ordem do céu, que além de ser uma forte exortação, era uma herança. No caso, a Camila fala promessa. Em um evento de mulheres na Igreja Comunidade das Nações, em Fortaleza, durante a ministração, a bispa Dirce Carvalho pediu para que formássemos grupos de 5 mulheres e orássemos umas pelas outras.
Nesse momento, uma senhora que eu não conhecia veio em minha direção, percorrendo a igreja inteira até chegar a mim. E ela, em espírito, declarou para todas que estavam no grupo ouvirem: o Senhor me mandou lhe dizer: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as tuas emoções e depois abre a tua boca, pois eu te fiz como coluna, mas antes te humilha e alinha as tuas emoções. Aquelas palavras rasgaram meu coração. Era um misto de temor, de respeito e, ao mesmo tempo, esperança. Pela primeira vez, Deus havia mandado alguém me entregar uma palavra dele para a minha vida. Eu estava vivendo no meio de um furacão no meu casamento. Parecia que não tinha mais jeito, que todo o meu esforço de buscar transformação pessoal não estava acontecendo na velocidade necessária para que meu marido olhasse para mim com esperança e acreditasse que eu podia ser realmente uma mulher diferente da que o desonrara. Aquelas palavras ficaram dias ecoando em meus ouvidos e ecoam até hoje. Depois que eu vi o comando, passei a ter uma direção clara do caminho a ser percorrido. Humilha-te. Esse humilha-te, repetido várias vezes, tem sido a base do que eu tenho vivido até hoje. A chave de toda a minha transformação tem passado por me manter moendo o orgulho que existe em mim. Falaremos muito sobre orgulho em outra reflexão, mas hoje quero que você entenda que sempre existe uma direção dada por Deus para cada uma de nós. E a obediência a essa direção é que nos levará para o centro da vontade de Deus para a nossa vida. A palavra recebida me deu, além do caminho para a minha restauração, que no caso foi humilha-te, um porquê, uma razão muito maior do que meu interesse pessoal e, por que não dizer, egoísta, de não fracassar como esposa e perder minha família, tentando desesperadamente convencer meu marido que eu era capaz de mudar e assim convencê-lo de não desistir do casamento. Ela me deu uma visão, um propósito escondido na dor do processo que eu tinha acabado de começar a viver. Ela, a palavra, repetiu várias vezes: eu te fiz como coluna, alinha as tuas emoções e abra a tua boca. Eu te fiz para vale de ossos secos. Eu agora sabia que todo o meu processo, todas as minhas dores, valeriam a pena, pois elas, além de mudar o meu caráter, contribuíram com a vida de muitas outras pessoas. Passei a crer que existia um propósito para o reino de Deus na minha história e na minha dor. Não era mais eu, não tinha a ver apenas comigo e com a minha casa. Durante a jornada, durante o processo, durante os momentos de dor e falta de esperança, eu podia ouvir novamente a voz daquela senhora exortando-me, alertando-me, mandando-me vencer todos os dias o orgulho que existia em mim, mandando-me buscar ajuda emocional, fortalecer-me para só depois de entender quem eu sou, sem as mentiras, sem o orgulho, sem a dependência emocional de outras pessoas, eu conseguir acessar a herança. Hoje me vejo dentro da herança, vivendo a herança, vejo-me buscando todos os dias obedecer ao comando dado e vejo o Senhor agindo com a misericórdia dele e o seu poder na minha vida e me usando na jornada de vida de milhares de outras pessoas de uma maneira que só ele pode fazer. Mesmo assim, ainda preciso do humilha-te, mas já caminhei alguns bons passos. Já estou na busca por obedecer há 5 anos, e isso me colocou em lugares e situações do agir de Deus que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia imaginar. Às vezes, choro constrangida, perguntando a Deus o que ele viu em mim. E ele sempre manda a resposta rapidamente. Não vi nada demais, apenas um coração disposto a obedecer. Então, não renuncie aos processos da sua vida,
por mais impossíveis que pareçam, por mais dolorosos que sejam, não pare no meio do caminho, obedeça. Saiba que à medida que é transformada, à medida que obedece, você se aproxima da sua herança e vive o seu propósito, pois sua transformação será usada por Deus para inspirar outras pessoas a também serem transformadas. Ou seja, à medida que vive seu processo, conecta-se com quem Deus a fez para ser, sua verdadeira e real identidade, sua missão neste mundo. Tenha certeza de que existe um caminho e existe um processo. Só vivemos as heranças quando estamos prontas para elas. E o estar pronta, no meu caso, passa até hoje por me humilhar, vencer o orgulho e alinhar minhas emoções todos os dias. Meninas, quando eu estava lendo esse capítulo, nessa leitura de hoje, e a Jana ontem falou sobre isso, né? Sobre mudar a promessa para a herança. Eu sou muito conforme, né? Eu preciso muito, eu tenho um valor de conhecimento muito alto. E aí, claro que isso ficou ecoando no meu ouvido, né? Do tipo, tá bom, mas qual é a diferença? Promessa e herança, gente? Para mim é quase que a mesma coisa. E aí eu fui, né, procurar saber para a gente poder compartilhar isso com vocês, porque às vezes vocês podem estar pensando a mesma coisa. E aí eu fui buscar, literalmente no dicionário, tá? O que é promessa? Então, promessa é um compromisso que alguém ou de fazer algo, um compromisso de fazer algo. Alguém para você ou você mesmo. É um compromisso. Mas o que é herança? Herança é uma ação de herdar, é adquirir por sucessão, o que é transmitido de geração em geração. Então, parece que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. A promessa é só um compromisso. A herança é uma sucessão. E aí, não satisfeita com a definição pura simplesmente do dicionário, eu fui buscar na Bíblia, né? Aonde tem a diferença entre promessa e herança. E aí eu achei, né? Eu encontrei dentro da história de Moisés, né? Moisés, ele recebeu a promessa da terra prometida. Só que Moisés, ele desobedeceu Deus. Porque Deus, em determinado momento, onde o povo lá do Egito estava reclamando, Deus mandou Moisés falar com a rocha, dar um comando para a rocha. Só que Moisés, não sei porquê, de repente pelas historinhas dele, o que vão pensar de mim, não sei o que passou na cabeça de Moisés, Moisés não executou exatamente esse comando de falar com a rocha. Moisés, o que ele fez? Ele bateu com seu cajado 2 vezes na rocha. A água jorrou, né? Então, assim, a finalidade se cumpriu, porque não era sobre Moisés, era sobre Deus. Deus cumpriu a finalidade dele. Mas Deus viu em Moisés uma desobediência. E essa desobediência tirou de Moisés a conquista dessa promessa. E aí eu fui, né, continuei a minha leitura, e aí eu falei assim, tá bom, então quem foi que então recebeu essa promessa, né? E aí a gente continuando na história, né? Eu até anotei aqui em Deuteronômio 31, versículo 7, Deus fala, eu não vou ler o versículo aqui, mas depois, se vocês quiserem, anota e depois vocês se aprofundem na palavra. Deus, na verdade, promove, né? Quem acessa a terra prometida, né? Josué e Caleb, e na verdade o que acontece nessa história? Deus promove Josué como sucessor de Moisés. Quando eu li isso, eu falei, gente, olha a virada de chave. Lembra que eu falei na definição lá do dicionário que herança é a ação de herdar, é adquirir por sucessão? A Bíblia fala que Deus tornou Josué sucessor de Moisés. E naquele momento,
quando Josué se torna sucessor de Moisés, ele deixa de receber uma promessa e ele recebe uma herança. Olha a virada de chave, né? E nessa herança, para ele receber, também tinha um comando que fala: tenha cuidado de obedecer a toda lei. Então, Josué também recebeu um comando, que ele tinha que obedecer à lei. Só que Josué, ao contrário de Moisés, ele obedece. E ele se torna herdeiro da terra prometida. Então, eu quis trazer essa reflexão porque, na minha cabeça, né, assim, na minha limitação de pensamento, na verdade, eu falava muito da promessa, eu falava, né, da promessa, né, quando eu falo do templo do corpo, né, que eu falo muito sobre saúde, e eu falo que a nossa promessa é viver 120 anos, a partir desse entendimento agora, eu vou passar a falar que a nossa herança é viver 120 anos, porque é completamente diferente, não é mais uma promessa. E aí, continuando nesse meu estudo e nessas minhas reflexões, eu fui entender o que a lei do homem fala sobre herança. E vocês devem saber disso, né? Todo mundo deve saber disso, que para a gente herdar uma herança, alguém tem que morrer, né? Porque a gente só herda a herança quando os nossos pais morrem, por exemplo, ou quando o nosso marido morre. Só assim a gente é capaz de herdar algo aqui de acordo com a lei dos homens. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus já morreu para a gente, pela gente. Então a gente já é filho. E se a gente já é filho, a gente já tem a herança e a morte já aconteceu. Então a herança já está disponível para a gente, né? E aí eu fiquei pensando que, por exemplo, uma das pessoas que eu li e fala sobre isso, eu faço uma escola ministerial, que é a Bethel School, e o Bill Johnson fala muito, né, sobre a gente viver o céu na terra. É até uma sugestão de leitura que eu vou deixar. Quando o céu invade a terra, que é justamente a gente viver, né, a herança de Deus, os milagres de Deus, né, tudo que Deus tem para a gente trazer para a existência neste mundo, no aqui e agora. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a viver de forma sobrenatural. O nosso Pai, ele é sobrenatural. Então, quem limita somos nós, a carne, o homem. É a minha cabeça pequena ainda, e a Camila até fala isso, né? Que Deus deu muito mais do que ela imaginava. Por que isso? O nosso Pai, ele é abundante. O nosso Pai, ele quer que a gente viva milagres. O nosso Pai, ele quer que a gente viva o sobrenatural. O nosso Pai quer que a gente assuma a nossa herança aqui e agora, porque Jesus Cristo já morreu, então nós já somos herdeiros. A gente não tem que esperar morrer para viver, né, a eternidade. A gente já vive a eternidade aqui. Bill Johnson fala muito isso. A gente tem que aprender a trazer a existência aqui na Terra o que a gente tem e vai ter ainda no céu. A gente não precisa esperar morrer. Então, a gente não precisa simplesmente pensar, limitar a nossa vida aqui, né? Que às vezes é uma vida que a gente às vezes olha para ela e talvez você possa estar pensando, mas Sabrina, mas eu não vivo nada disso. Eu estou passando por muitas dores, a minha vida é uma vida muito sofrida. Não é sobre o que você já viveu, é sobre o que você, a partir de agora, quando você assume o papel de filha, e a gente falou sobre isso na identidade, a gente, né, colocou o post-it filha amada. Como filhas amadas, a gente precisa aprender a viver o sobrenatural aqui e agora, né? E aí, o que a gente fala sobre obediência, né? Porque também tem uma condição. Né? Não é que Deus precisa que a gente faça algo para ele fazer o milagre dele. Não, não é isso. Mas ele se agrada. Ele se agrada de ver filhos dele, imagem e semelhança dele. Então, a obediência aqui, no caso, eu entendi essa obediência como sendo uma obediência de filha, de imagem e semelhança do pai.
Então, quando a gente olha para os nossos comportamentos que talvez ainda não sejam adequados, que você enxerga e fala assim, cara, isso não agrada ao meu pai. A gente sabe o que não agrada ao nosso pai, né? A gente tem essa consciência, a gente já passou pelo capítulo de consciência, vocês já viram aí em várias áreas da vida de vocês que talvez vocês não estejam vivendo a herança ainda, porque talvez alguns comportamentos ainda não estão agradando o pai. E o pai quer te transformar. Ele quer te transformar em imagem e semelhança dele, ele te prepara. Então, às vezes, muitas coisas do que vocês estão vivendo ou já viveram são para te transformar em imagem e semelhança dele, para que você possa acessar essa herança que já é sua. E aí eu vou contar para vocês, né? A Camila contou um pouco da história dela. Eu vou contar para vocês algo muito recente que aconteceu agora na minha vida. Eu fiz aniversário dia 31 de agosto, né? E antes, uma semana antes, mais ou menos uns 10 dias antes, o Espírito Santo falou comigo de um comportamento que eu estava tendo que não estava agradando ao pai, né? E não só ele me trouxe essa consciência, porque eu nem tinha consciência disso, mas ele me trouxe essa consciência, como ele me pediu, né? Como esse comportamento estava interferindo, né? Tava prejudicando outra pessoa, ele pediu que eu confessasse para essa outra pessoa o meu comportamento. E aí vem as historinhas, né? Como assim? Eu vou me expor para uma pessoa, algo que eu fiz, que eu nem sabia que eu estava fazendo, né? Do nada e vou falar. E aí, no primeiro momento, eu não quis obedecer. Eu não quis obedecer. Só que o Espírito Santo, que é justamente essa vozinha, esse incômodo no coração, ele continuou me incomodando. Até que eu escutei, né? Não em voz audível, que eu também não escuto ainda em voz audível, mas eu escutei algo que ele falou para mim. Sabrina, eu quero que você confesse antes do seu aniversário. E eu nem tinha me tocado que estava assim, tipo, eu sabia que era perto do meu aniversário, mas eu não tinha feito essa associação. Porque eu quero que no dia do seu aniversário você esteja renascendo para uma nova Sabrina, para que eu possa derramar ainda mais as minhas heranças sobre você. Que eu possa te entregar algo ainda maior, só que você precisa estar pronta nesse sentido. Então, eu entendi que eu precisava, no caso, entre aspas, eu vou usar a palavra da Camila, me humilhar perante essa pessoa, confessar a minha atitude, o meu comportamento, para que sim, eu pudesse ser transformada e acessar ainda mais as heranças do meu pai. Então, assim, nesse caso, assim, quando a Camila fala desse humilha-te, 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 né, a Jana já falou sobre isso, a gente não quer que vocês fiquem na dor, sabe? Vocês não precisam mais viver a dor, porque a dor já foi lavada pelo sangue de Cristo. Mas é importante a gente olhar para essa dor, né, para ter a consciência. Eu acabei de compartilhar que eu não tinha consciência desse comportamento. Então, para você ter essa consciência, para que isso possa te levar a uma mudança, a uma transformação, né? Para que você verdadeiramente se torne cada vez mais imagem e semelhança do Pai. E como filha amada, você viva a sua herança agora, no aqui e agora. Então, Deus está te preparando. Eu não sei exatamente o que cada uma está vivendo, né? Eu não sei exatamente as dores que vocês têm passado, e eu já falei sobre isso, foi até eu que falei, né, de você cuidar dessa dor, acolher essa dor, mas cuidar dela para que ela se transforme em cicatriz, porque essa cicatriz vai virar o seu testemunho. E através do seu testemunho, Deus vai te usar para você também ajudar outras pessoas a se tornarem, a acessarem cada vez mais a herança dele aqui na Terra, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque isso falou muito comigo dessa questão da obediência, porque eu tentei desobedecer. Na verdade, eu desobedeci por alguns dias. Eu relutei o tempo inteiro com a minha mente, que eu não queria. E eu falei isso para Deus. Falei, Deus, eu não quero. Eu não quero fazer isso que você está me pedindo. Eu não quero. E Deus foi falando comigo. Não é questão do você querer. Eu preciso que você faça isso
Obedece porque eu tenho herança para te entregar. E eu preciso que você passe por esse processo. Eu preciso que você humilha-te, nesse caso, para que você passe por esse processo, porque é através desse processo que Deus vai derramar cada vez mais heranças na sua vida. Porque você vai cada Ah, vez mais estar parecida com a sua próxima da identidade que Deus fez para você. Fala, posso Jana. fazer uma contribuição nesse sentido? Claro. Vocês sabem do meu posicionamento muito claro em relação a essa questão, e a minha mente abriu muito lendo um livro chamado Plenamente Perdoados. Esse aqui, ó. Do Maurício Fragali. Esse livro foi a consolidação do que eu já sentia, do que eu já pensava, e quando eu li esse livro, essa chave virou completamente na minha cabeça. Você sabe que o Maurício Fragali pregava e eu me incomodava um pouco com a pregação dele, ele é muito mestre e tal, e ele fala muito da graça, mas eu não estava preparada para receber aquela palavra da graça ainda. Por quê? Eu ainda tinha muitos pensamentos, uma mentalidade da lei, que é essa do eu tenho que me humilhar, eu tenho que me autoflagelar, porque o acusador não é Deus. Deus não te acusa. Deus não te acusa. Ele não te coloca no papel de culpado. Ele faz isso aí que a Sabrina falou. Ele vai no seu coração e fala: olha, esse comportamento não é bacana. E eu gostaria que você modificasse ele. Eu gostaria que você falasse com essa pessoa. Por quê? Para que ela, de alguma forma, quebrasse esse padrão comportamental que ela estava. Então, o Espírito Santo, ele é sutil. Ele não quer te humilhar. Ele não quer que você passe por isso. Então, ele quer que você se quebrante. Ele quer que você tenha consciência daquilo e reforme o seu comportamento e as suas emoções em relação àquilo. Então, ele traz a sua consciência a algo e, ao mesmo tempo, te direciona de como sair daquela mentalidade e como sair daquele comportamento. E, às vezes, isso vai incomodar nossa alma humana, adâmica, né? Por que eu falo adâmica? Porque a gente tem a gente não, né? A gente já tem o sangue de Cristo porque a gente já foi lavado por ele. Mas ele explica lindamente nesse livro que a gente que vê, a nossa natureza humana, o nosso sangue, ele vem de Adão. A gente é herdeiro do sangue de Adão, da genealogia de Adão e Eva, até chegar em cada um de nós, né? E Jesus não, Jesus foi colocado pelo anjo, por Deus, no ventre de Maria, e ele é médico. Então, ele explica que o sangue de Jesus era um sangue limpo. Ele não era um sangue humano, humanizado, ou não passou por essa genealogia. Por quê? Ele veio de Deus direto pronto para o ventre de Maria. E o sangue do bebê não se mistura com o sangue da mãe. Então, o sangue de Cristo é um sangue limpo, perfeito, não é igual ao nosso. E quando ele morreu na cruz com esse sangue limpo, perfeito, sendo o Cordeiro perfeito como sacrifício para nos perdoar, nós passamos a herdar isso de Jesus. Jesus fez todo o trabalho. Jesus nos tornou plenamente perdoados. Nós, com o nosso sangue adâmico, né? A gente não conseguiria ser perfeito. A gente não conseguiria não pecar. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E Jesus nos lavou. Por tudo que a gente cometeu, comete e ainda vai cometer. Então, mas isso não é para virar uma libertinagem, uma permissividade. Ah, então se eu já estou lavada, se eu já estou perdoada e salva, então eu posso tudo, posso fazer tudo. Não. Por quê? Porque ele não quer que você faça coisas pela dor. Ele quer que você faça por amor. Quer que você mude seus comportamentos, pensamentos e consciência, porque você ama Cristo, porque você entende o sacrifício que foi feito por você. Então, você, por amor, quer fazer melhor, se santificar, quer ser uma pessoa melhor, não quer prejudicar ninguém. E aí é esse molde que a gente vai sendo colocada pelo Espírito Santo de melhora de caráter,
de se tornar uma filha. O que é ser uma filha? É refletir o perfume de Jesus por onde você passar. E se você tem comportamentos, ou pensamentos, ou sentimentos que não estão refletindo isso, será que então eu tô sendo, tô honrando o que Jesus fez por mim? Mas perdoados nós somos. Por quê? Tem pecados, como a Sabrina falou, eu não tinha consciência que eu estava fazendo isso. E aí o Espírito Santo trouxe a consciência dela. Tantas coisas que a gente comete e faz que a gente não tem consciência. Como é que eu pediria perdão ou me humilharia, né, por uma coisa que eu nem tenho consciência? O primeiro passo para você fazer algo é você saber que você está fazendo. Muitas vezes você está ignorante naquilo, você está fazendo aquilo, mas você nem se dá conta de que está fazendo aquilo. Então você não seria nem capaz de pedir perdão, porque você nem tem consciência que está errando. Então, nós hoje, como herdeiras, filha, estamos plenamente perdoadas, integralmente. Deus não perdoa por doses homeopáticas. Jesus já lavou a gente. A gente já é perdoada, mas o Espírito Santo quer te santificar. E ele quer promover em você o espírito dele. Ele mora em você. Ele quer que você reflita isso. Então, aos poucos, ele vai promovendo essa transformação e trazendo à consciência as coisas que você precisa melhorar e as ações que ele quer de você para aquilo acontecer. E é sutil. Não é uma coisa para você sofrer. Deus é amor. Deus não é sofrimento. Deus não é acusador. Deus, ele traz a consciência e te transforma. Toda vez que ele te trouxer uma coisa para sua consciência, é para te melhorar, é para te transformar, não é para te humilhar, não é para te execrar. Esse não é o perfume de Jesus, tá? Então eu queria só para Excelente. E aí eu fiz uma construção assim, como se fosse um caminho. Então, qual é o caminho, né? Qual é o caminho? Se hoje a gente sabe, né, a gente tem consciência da nossa identidade e nós somos filhas de Deus, como a Jana falou, Deus quer que a gente seja o quê? Imagem semelhança dele. Então, essas mudanças de comportamento, eles vão gerar o quê? Um alinhamento com o que Deus quer que nós sejamos. Quando a gente consegue fazer esse alinhamento, e são nessas pequenas transformações sutis, como a Jana falou, e sempre com muito amor, porque quando olha que incrível, né? Eu fiquei tão preocupada, o humilha-te, na verdade, é algo que a gente coloca dentro da gente, achando que o outro, né, que isso tem a ver com orgulho, e como a Camila falou, a gente vai falar sobre orgulho. A gente acha que a gente não pode mostrar nossas fraquezas, a gente acha que a gente tem que fazer um papel de perfeição, que quando a gente abre, se torna vulnerável e abre essa fraqueza nossa, isso a gente acha que é uma humilhação. Mas Deus foi tão generoso comigo, que a pessoa, quando eu confessei, a pessoa simplesmente acolheu e falou que estava tudo bem e que me perdoava, e foi algo assim tão leve, né? Tão amoroso. Eu senti o amor de Deus em todos os detalhes. Então foi o que a Jana falou, não é punição, né? Não é autoflagelo, né? Ninguém me chicoteou naquele momento, né? E eu simplesmente obedeci. Então, quando a gente tem esse alinhamento com a imagem e semelhança de Deus, né? Deus vai revelando o nosso propósito. Então, muita gente fala que não, a Camila falou, né, que muita gente não sabe qual é o seu propósito. O seu propósito, você vai receber, você vai entender o seu propósito quando a gente se alinha a Deus, né? Quando Deus nos olha e fala assim, agora a minha filha está, né, mais parecida comigo, e agora eu vou começar a revelar esse propósito, né? E aí, quando vem essas revelações, muitas vezes vai vir esses incômodos do Espírito Santo de algo que você ainda tem que melhorar. O que a gente tem que fazer? Se colocar em obediência. Foi o que eu fiz, eu obedeci. Eu lutei para obedecer, gente. Eu lutei, foi difícil pra caramba. E ó, vou te falar, foi no último dia. Foi no dia 30 à noite, que eu ia virar à noite, ia fazer aniversário, teoricamente dia 31, que eu falei, cara, vai ter Tava que ser igual a agora. Cinderela, né? Quase esperando chegar a meia-noite Quase pra isso, pegar gente, a porque bênção.
Já Eu podia estar lutei pegando muito. a benção há muito tempo, né? Eu lutei muito, gente, porque a minha carne não queria mostrar essa vulnerabilidade. Então, assim, mas eu obedeci. E através dessa obediência, a gente acessa a promessa, a herança, né? Desculpa. Aí eu estava lendo, né, dentro quando o céu invade a terra, e aí eu peguei, eu até anotei aqui, porque eu não ia decorar, né? Mas que eu achei muito incrível, né? Porque Bill Johnson, ele fala de uma obediência radical. Ele usa esse termo, obediência radical. E aí eu fui, né? Falei, deixa eu entender o que é essa obediência radical, né? A obediência radical, aí ele fala assim, tem uma frase dele que é assim: a obediência radical às palavras de Jesus nos posiciona para experimentar o impossível. E aí é fundamental a gente estar nesse alinhamento, né, para que a gente traga o reino do céu à terra. Né? E essa obediência, gente, essa obediência ela exige muita fé. Muita fé, porque a gente tem que obedecer sem hesitar. No meu caso, eu hesitei, tá? Só que Deus quer que a gente obedeça sem hesitar. Porque quando a gente olha as circunstâncias, que às vezes parecem impossíveis, né? Quando a gente olha, né, o que a gente está passando, a gente tende a hesitar, do tipo assim, não vou fazer isso, né? Que foi o que aconteceu comigo. Só que Deus quer que a gente tenha essa fé profunda sem hesitação. A gente tem que ter coragem. No meu caso, eu tive que ter coragem porque eu tive que falar para uma outra pessoa. Então, eu tive que olhar olho a olho e ter coragem de me permitir ser vulnerável naquele momento, né? E coragem, às vezes, quando não tem outra pessoa envolvida, mas às vezes coragem para nós mesmos. A gente ter coragem de olhar um comportamento nosso e reconhecer que não está legal. Tem que ter coragem para fazer isso, assumir a nossa responsabilidade, né? A autorresponsabilidade. A gente tem que estar disponível, a gente tem que ter essa disposição de quê? De abrir mão de coisas, né? De abrir mão de pessoas, de abrir mão do controle pessoal, de abrir mão do que a gente está fazendo até então, para seguir o quê? O direcionamento de Deus, né? Então, obedecer passa por todas essas etapas. A gente precisa de fé, porque a gente tem que obedecer sem hesitação. A gente precisa de coragem para reconhecer um comportamento ou para se expor, para se vulnerabilizar para outro. A gente precisa de disposição, de abrir mão desse controle, de abrir mão do que a carne gostaria de fazer, de abrir mão de pensamentos que foram colocados, de crenças que foram colocadas dentro da nossa cabeça, né? Então a gente tem que abrir mão para seguir esse direcionamento de Deus, né? E aí sim a gente acessa a herança, né? Então eu acho que como a gente tem falado, eu falei sobre o que é um processo. Isso é um processo. E aí eu queria deixar para a gente seguir para o exercício, que é isso, todo processo, ele pode sim gerar algum tipo de dor, a dor transforma. O que é importante desse momento é a gente ficar atenta, né? A gente focar no aprendizado, o que a gente pode aprender com essa dor, com esse momento que a gente está passando, com esse desafio, né? O que a gente aprende com isso, e depois desse aprendizado que virou consciência também, é a gente decidir e agir, né? Por isso esse é o processo de transformação. Então, todo incômodo que a gente sente, fiquem atentas com esses incômodos, pode ser o Espírito Santo falando que ele quer te moldar, né? Nós somos como o vaso de barro, onde nosso oleiro ele vai nos moldando, Jesus está nos moldando, imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que se permitir ser esse vaso de barro, porque ele sabe o que ele quer da gente, ele nos fez, ele é o nosso criador, ele é o nosso pai, ele sabe exatamente como ele fez a gente, né? E aí a gente tem que permitir que ele termine a obra dele, né? Toda obra que Deus começa, ele termina. Então, ele continua agindo na nossa vida, ele continua fazendo a obra dele na nossa vida, né? E através da nossa vida, que é quando a nossa ferida vira cicatriz e a gente pode transbordar também na vida de outra pessoa, né? Então, eu acho que é esse caminho, e é isso que Deus quer da gente. Então, essa obediência é a gente ficar atenta ao que Deus quer fazer na nossa vida
e permitir, né? E nos colocar disponível para que ele faça, né? E aí ele vai sim entregar a herança dele toda aqui agora. Não é algo que a gente vai viver só no céu, não. A gente vai trazer o céu para a terra. A gente vai viver toda essa herança aqui, todos esses milagres a gente vai viver no aqui e agora, tá? Então, vou ler o Trazendo Consciência para a gente fazer o exercício. Trazendo consciência. E você? O que precisa fazer hoje na sua vida para se preparar para as heranças de Deus? O que precisa ser quebrado em você? O que precisa ser deixado no passado? Eu vou pular essa parte do humilhar. Vou tirar isso, se vocês me permitem. Lembre-se de que quanto mais clareza e consciência tiver sobre o que precisa ser transformado em sua vida, mais rápido você vai poder decidir fazer escolhas certas e viver o que Deus e o mundo espera de nós, tá? Sá, E a... eu Oi. acho que você deu um exemplo maravilhoso sobre esse negócio do humilhar. O Espírito Santo te incomodou, então as pessoas podem pedir para o Espírito Santo ele revelar para ela que tipo de transformação em que comportamento ele quer dela, entende? Mas não precisa esse Uhum. negócio de se humilhar para alguém na rua e dizer, a não ser que o Espírito Santo peça isso especificamente para você. Aí, entre você e ele, quer te Exato. moldar em algum sentido para alguma coisa. É uma coisa específica. Mas não é que Sim. você tenha que fazer isso a todo momento, para tudo, né? Não, você está falando aí me veio agora uma. Olha só como caiu. Isso, fiz aniversário dia 31 de agosto. Olha, a gente está dia 9 de outubro, né? Acabei de ter agora uma consciência que a Jana falou, que, na verdade, olha só, naquele momento o Espírito Santo estava fazendo duas coisas em mim. Uma era mudar o meu comportamento, me trouxe à consciência um comportamento que não era adequado e ele queria me transformar esse comportamento. Mas quando ele me pediu para confessar, ele fez uma segunda coisa, que é quebrar o meu orgulho. Então, eu ainda trabalho nisso porque eu ainda me vejo em muitas situações orgulhosa. Eu não me orgulho de confessar isso para vocês, não, mas é algo que às vezes eu ainda sinto. Eu às vezes ainda me sinto orgulhosa. E eu tenho sentido isso, né? Deus está querendo quebrar cada vez mais esse orgulho, né? Então, assim, o próprio devocional que a gente está fazendo, né? A gente expor também as nossas fraquezas, isso são quebras de orgulho, né? Me tornar mais vulnerável. Então, eu acabei de ter essa consciência que naquela atitude, né? Naquele incômodo, naquela transformação, naquela situação, Deus estava me trazendo duas transformações, que era mudar comportamento, mas também moer o meu orgulho. Olha que interessante, acabei de ter essa consciência agora, no Trazendo Consciência, né, para vocês verem. E aí a gente resolveu aqui, como a gente tem construído o nosso devocional, e aí a gente pede sempre licença, Camila, porque a gente está usando o Devocional Plenitude como direcionamento, mas não a gente não está A gente não está sendo engessada, a né? gente não está E a gente engessada, a deixa gente... o Espírito Santo instruir a gente também. Exato. E aí a gente tomou uma decisão de não fazer esse exercício. Depois, se vocês quiserem fazer, aí cada um fica com essa liberdade de fazer, mas a gente tomou uma decisão de fazer um exercício um pouco diferente, porque a gente não quer, de novo, deixar vocês na dor, na humilhação, porque isso não é de Deus, né? Deus não quer te punir, não quer te machucar. Tá? Então, coloca o exercício, Jana, para gente aí na tela, por favor. Deixa eu ativar o que eu mudo de uma colega que estava aberto. Então, o que a gente vai fazer? A ideia é que a gente construiu uma identidade de filha amada, de herdeira, e a gente vai reforçar isso por todo o caminho, o tempo todo. Exato, tá? Essa é a ideia. Então, permita-nos fazer essas pequenas modificações, né, no direcionamento do Devocional Plenitude, porque a gente entendeu que a gente quer realmente reforçar sempre o que Deus quer para a gente, que é amor, né, que é a bondade, né? Então, a gente quer trazer sempre isso no nosso direcionamento. E E isso aí, não invalida, né, as experiências da Camila, que eu tenho certeza que esse foi um momento dela, que ela vai ter outros momentos espirituais e
E cada um está num momento espiritual. Às vezes a gente é um bebê, depois a gente vai crescendo, igual a criança que cresce, nasce bebê, engatinha, anda, corre. Então é a mesma coisa. Isso não invalida, é igual as igrejas, existem várias igrejas que falam diferente para várias pessoas. Então, uma coisa não invalida a outra, mas a nossa proposta aqui é uma mentalidade de herança, é uma mentalidade de graça, e a mentalidade da graça é te tirar da dor, sempre. Isso. Por quê? Porque é o que a Sabrina falou, viver o céu na terra. Isso. E aí, então, o que que a gente sugere para a gente fazer agora com vocês, né? Vocês fazerem. A gente vai botar a música, eu vou explicar o exercício, né? Então, como a Jana falou, lembra-se, primeira coisa que vocês têm que lembrar é que vocês são filha amada, né? Vocês já são perdoadas. Jana brilhantemente trouxe aqui a fala do Fragale, né? Mostrando o quanto que nós somos perdoados, que o nosso sangue, né? Sangue de Cristo, ele é um sangue puro, é um sangue, né? Sem contaminação, né? É puro, como a gente fala mesmo, né? E aí, vocês vão anotar, vocês vão pensar nas 3 áreas, pode ser aquelas que vocês já estão trabalhando desde o início, mas pode talvez vir uma outra área que vier, o que tiver mais latente nesse momento, tá? Vocês vão pegar 3 áreas, pode ser, lembra das áreas? Financeira, casamento, filhos, profissional, saúde, né? Espiritual, emocional, são várias áreas. Você pode pegar 3 áreas, né? E olhe para essas áreas com resultados que vocês estão tendo hoje, né? E tenta trazer à consciência, né? O que que pode estar trazendo, demonstrando essa falta de acesso à herança. Você já sabe que a herança já está liberada. Então, se você não está vivendo a herança, é porque tem alguma coisa te impedindo. Então, olha para essas áreas e tenta trazer para essas áreas, né, o que que pode estar te impedindo de acessar essa herança aqui na Terra. Vamos colocar a música, a gente vai dar um minutinho para vocês pensarem. O pessoal está dando aqui, perguntando aqui de exemplo no chat, só para a gente Tá. iluminar, botar a luz aí um pouco mais, alguns exemplos. Por exemplo, eh, eu vou dar um exemplo na saúde, tá? Porque eu ontem falei de sedentarismo e ter os comportamentos fortes que oprimiriam esse meu comportamento. Então, caramba, eu já estou no peso que eu quero, eu já me utilizei de todos os recursos, mas por que, se eu tenho todas as possibilidades de não ser sedentária, eu tenho tempo, eu tenho uma máquina aqui espacial para fazer, não estou fazendo, poderia estar fazendo todo dia, eu tenho personal, eu tenho academia na minha casa, por que eu não estou fazendo? Essa não reflete a atitude e o comportamento de uma filha amada. Por quê? Porque uma filha amada se cuida, cuida do templo do Espírito Santo. Então isso é uma coisa que falta, um comportamento que falta em mim. Deixar de ser sedentária. Eu já estou no peso, já estou. O que que falta? Fazer atividade física. Eu preciso Uhum. fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu não faço hoje, que não reflete. Eu sou Outro sedentária, exemplo, não faço. por exemplo, eu vou trazer um outro exemplo, na vida financeira. Talvez você esteja endividada, ou então não precisa nem estar endividada, mas às vezes você gostaria de viajar mais, ou então se mudar para uma casa ou apartamento maior, ou então sair do aluguel e comprar sua próprio imóvel. Então, assim, você ainda não conseguiu, você ainda não está vivendo essa herança, né? O que que pode estar comprometendo, tirando esse acesso? Ah, e posso estar gastando demais, eu posso estar desorganizada financeiramente, eu posso estar. O que mais em termos Isso financeiros? é ser perdulária com dinheiro. Deus, por exemplo, você dá muito dinheiro para uma criança, ela não tem consciência. Então, por que que eu vou dar R$ 10.000 na mão da minha filha de 10 anos? Ela vai gastar tudo, ela vai ser perdulária. Então, ela não está preparada para receber aquela herança, então ela não vai receber aquilo. Mas, se ela for organizada, se ela tiver madura, eu posso dar para ela, porque ela vai saber o que fazer, vai guardar uma parte, vai usar uma parte para fazer coisas que são positivas. Então, você precisa estar maduro para receber herança, para receber as coisas. Então, assim, no que você não está maduro, no que você não está refletindo Deus,
e Jesus na tua caminhada? Eu dei um exemplo aqui da saúde, a Sabrina deu um exemplo agora financeiro. Por exemplo, no casamento, como que está meu casamento? Eu estou cumprindo o meu papel como esposa? Eu estou fazendo a minha parte, né? E o que que é a minha parte? É ser a mulher virtuosa, de Provérbios 31. Está lá escrito o que que é uma mulher virtuosa, né? Então, é você trazer essa consciência do que você não está fazendo ou não está refletindo. Se Jesus voltasse hoje e perguntasse para você sobre a área da sua vida, tua consciência vai te dizer o que você não está entregando como filha, como herança. Isso. Anotar Show. 3, bota a Bota a música aí. musiquinha aí, Carlinha. 2 minutinhos para vocês começarem a refletir sobre isso e colocar no papel, anotem. O que teria mais valor que o sangue do meu Criador? Se nem isso foi poupado por mim, o que mais guardará para si? Ele faz o inimaginável ser real em minha vida, eu sei, e fará o inimaginável outra vez e mais uma vez, outra vez e mais uma vez. Que medo ainda posso ter se o eterno vive em meu ser? Com ele tudo foi entregue a mim. Imagine o que ainda há por vir. Ele faz o inimaginável ser real em minha vida, eu sei, e fará o inimaginável outra vez e mais uma vez, e eu cantarei mais uma vez. Vejo o que meu Deus fez, vejo o que meu Deus fez, vejo o que meu Deus fez, vejo o que meu Deus fez. Vamos dar agora uma continuidade nesse exercício, né? Vocês agora tiveram o momento de, mais uma vez, ter a consciência do que está te impedindo de ter acesso à herança, que já foi liberada para você. Mas agora eu quero que você fechem os olhos, e eu quero que vocês comecem a imaginar como que seria você, nas áreas da sua vida, viver herança aqui e agora. Como seria? Feche os seus olhos e imagine, se sua área é a área de casamento, por exemplo, como que seria você estar casada, né, se sentindo amada, com sexo de qualidade, né, se sentindo cuidada, tendo um parceiro, tendo um companheiro, né? Se a sua área é a área financeira, né, como que seria você olhar para o seu extrato bancário e ter sobras
né? Como seria você estar conseguindo fazer uma reserva? Como seria você poder estar desfrutando, né, do dinheiro, viajando, comprando coisas que você gostaria, né? Se por acaso a sua área for a área de mãe, né, dos filhos, como que seria hoje você ter um relacionamento com os filhos saudáveis, né, uma parceria, né, onde os seus filhos se sintam amados, se sintam com tempo de qualidade? Como que seria na sua área da saúde, por exemplo, você olhar para o seu corpo e estar com a autoestima elevada, olhar para o seu corpo e ver que você está honrando o templo que Deus te deu, olhar para o seu corpo e se ver bonita, se ver com confiança do que você está vendo no espelho? Como que seria você ter disposição o dia todo para trabalhar, para chegar em casa, cuidar do filho, né, cuidar do marido? Como que seria você dormir bem, um sono tranquilo, um sono restaurador, né? Se a sua área é a área espiritual, né? Como que seria você poder organizar o seu dia para ter todos os dias um momento com Deus, né? Um momento de estudo da palavra, um momento de devocional, como a gente está fazendo aqui? Se sua área é área emocional, como seria hoje você viver a herança de poder lidar das suas emoções, né? Gerenciar as suas emoções, gerenciar as suas atitudes com outras pessoas, né? Gerenciar, trocar reação por ação, né? Deixar de ser reativa, né? Deixar de ser impulsiva. Como que seria lidar com essas emoções, né? Se sua área é uma área de intelectual, né? Se você está buscando crescimento intelectual, como seria você ter tempo de leitura, né? De estudar um artigo, de fazer, de repente, Posso um fazer uma curso? contribuição, Sá? Para a gente, Claro. visualização, você precisa ser específica. Quanto mais específico, mais você torna real. Então, por exemplo, se na área financeira você está endividada, você vai pensar tá? Eu botei área financeira, endividamento. O que que eu preciso? Eu preciso de 10 milhões na minha conta. Você vai lá, você vai se ver pegando o teu extrato, olhando aquele número, vendo. Um exercício que eu faço é tangibilizar. Eu faço um cheque para mim mesma no valor. E eu coloco na minha frente aquele cheque e boto naquele valor. Então é você se ver vivendo aquilo que você deseja. Então, a Sabrina está dando vários exemplos nas áreas diferentes para vocês começarem a pensar sobre isso, mas provavelmente na primeira etapa do exercício, vocês já elegeram essas áreas. Então, você vai pegar essa cena que você já elegeu e transformar ela numa cena boa, de como você quer viver aquela cena. Especificamente, financeiro, vai pegar o extrato com quanto de dinheiro. Casamento, tô brigando, tô chateada, o meu marido me acusa, a gente briga, eu me vitimizo. Eu altiva, com autoestima boa, eu feliz, me amando, e ele me amando também, e ele me cuidando de mim, me beijando, eu beijando ele, e eu com aquele sentimento de felicidade. Visualiza na tua mente. Tira um É, eu, retrato eu, dessa eu, cena. eu dei vários exemplos porque, como a gente não sabe exatamente o que vocês colocaram no papel, a gente vai trazendo aqui alguns direcionamentos. Mas é importante você focar nas áreas que você está trabalhando nesse momento, né? E aí, como a Visualizar Jana a falou, cena na tua cabeça e fotografar essa cena positiva. exatamente, de repente, no casamento, é você visualizar você acordando de manhã, né? Sei lá, o marido fez um café da manhã gostoso, vocês sentam juntos para tomar um café, né? De repente, se você está querendo mais tempo de qualidade com seu marido, talvez seja isso, trazer uma cena onde reflita esse tempo de qualidade. Se você quer mais sexo no seu casamento, você trazer uma cena que reflita o momento, né? Onde vocês começa a relação sexual de vocês, toda a construção de como vai ser. Se você quer tá vivendo um casamento com briga, é você trazer um momento que reflita momentos de paz entre vocês dois, né? Então, trazer o que você tá querendo melhorar, né? E tangibilizar, como a Jana falou. Pessoal, deixa eu só trazer uma contribuiçãozinha. Foi maravilhoso o estudo hoje, Sá, obrigada. Muito bom ver o fluir do Espírito Santo através da tua vida.
que você possa cada vez mais abrir mais e mais a sua boca, né, para que ele transborde nas nossas vidas. Jana também maravilhoso. Em relação a essa temática, minha contribuição é, né, o modelo Jesus. E quando você fala de obediência, Jana ontem estava falando também de batismo e tudo mais. Jesus não precisava ter passado pelo batismo, né? Ele não tinha pecado, ele não tinha o que se arrepender, mas ele foi obediente. E em obediência a um comando do Pai, né? Em obediência para ser um exemplo para todos nós, né? E quando ele, nesse ato de obediência, é exatamente o momento em que Deus, né, em que o céu se abre, trazendo aí a sua contribuição, e é nesse momento em que ele está orando ali, no momento do batismo dele, o céu se abre e o Espírito Santo, né, desce sobre ele em forma de pomba e ele ouve do céu Deus falando, né, Deus Pai falando, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então a gente está falando da nossa identidade como filho amado. Eu quero colocar aqui uma sugestão, peguei até o meu caderno aqui de conversa com Deus, eu acho isso muito legal, assim, né? Eu quero trazer essa contribuição para todos vocês. Eu tenho um caderno onde eu converso com Deus, porque Deus fala muito comigo através da escrita também. E que a gente possa trazer essa consciência e criar isso que você está falando, da nossa identidade de filha amada. Como que é a nossa identidade de filha amada? Né? O que ela faz? Quais são esses comportamentos? A Jana está falando aqui para a gente de tangibilizar. É importante a gente materializar isso, tangibilizar para trazer para a gente essas decisões de novos comportamentos que vão nos fazer, de fato, viver essa herança de filha amada. Então, queria trazer essa contribuição e falar sobre obediência, assim, trazendo um exemplo prático da minha vida. Eu estava cumprindo, para mim, um propósito maravilhoso, ministrando, né, cursos em várias unidades, ajudando a empresa que eu, né, fui diretora há muitos anos aí, a Febracis, ajudei várias unidades a abrirem, ministrando cursos de formação, mas eu ouvi a voz de Deus falando para mim, você está reparando que o seu marido está indo para um lado e você está indo para o outro? Não foi isso que eu desejei para vocês têm que caminhar juntos, você já entendeu, você já cumpriu um propósito, você já sabe a sua força, independente do seu marido, mas eu quero que vocês caminhem juntos. Então, naquele momento, eu tive de obedecer. Então, muitas vezes, a obediência que tem a ver com as podas que a gente falou, para uma nova estação. E a partir daquele momento, comecei a trabalhar mais ainda a unidade no meu casamento com meu marido, nos negócios, de caminhar na mesma direção, e isso é um princípio bíblico. Então, esse acesso que a gente precisa ter, né, buscar esse acesso da herança, como vocês estão trazendo, ele tem muito a ver com a obediência. Então, a gente precisa saber, a gente está em obediência, a gente está fazendo, não só deixar coisas ruins para trás, mas a gente está em obediência àquilo que Deus está nos direcionando para essa nova estação, para esse novo tempo. Né? Eu obedeci agora, quando Deus falou assim, você já cumpriu o seu propósito na Febracis, foram mais de 10 anos, agora eu tenho um novo tempo para você. Então, a obediência, em obedecer o comando de Deus, porque isso vai nos moldando, como vocês disseram. Então, só trazendo aqui, porque eu comecei a escrever várias coisas aqui em relação ao nosso estudo. Muito obrigada. Maravilha. Então, para reforçar então a nossa frase, né, como a gente voltou e está falando de obediência, eu queria deixar como nossa frase a frase que não é minha, que é do Bill Johnson, que eu já falei, mas eu vou reforçar, quem não anotou, anote, né, que é: a obediência radical às palavras de Jesus nos posiciona para experimentar o impossível. Gente, essa frase para mim é muito Acho que forte. a gente vai ter que escrever no chat aí, você falar escrever. devagar aí. Vamos Dita para a escrever. gente escrever. E como identidade, eu quero sugerir, na verdade, que vocês coloquem duas novas características. Uma é: eu sou obediente. Eu sou obediente. E a outra, que eu entendi e eu venho falando muito sobre isso, e eu tenho refletido muito sobre isso, é: eu sou disponível. Porque quando a gente se coloca, quando a gente é disponível, é quando Deus age na nossa vida. A gente se disponibiliza
para que Deus nos transforme. Então, eu queria deixar essas duas novas características para vocês. Depois eu vou colocar também e posto para vocês. Então, eu sou obediente e eu sou disponível. Eu vou colocar a frase aqui, a gente pode colocar também no chat. Eu vou colocar lá no grupo, eu acho que é melhor, que aí fica já registrado para vocês Mas a repete frase. a frase do Bill Johnson. A obediência radical às palavras de Jesus nos posiciona para experimentar o impossível. A Bíblia fala, né, que o caminho é Jesus. Então, enquanto a gente também não reconhece que Jesus é o nosso caminho, né, e aqui o Bill Johnson fala exatamente isso, que é A a obediência obediência radical às palavras de Jesus nos posiciona para experimentar o impossível. A obediência radical às palavras de Jesus nos posiciona para experimentar o impossível. Lembrando que esse radical significa a gente ter uma fé profunda, sem hesitação, a gente ter coragem e a gente ter disposição, estar disponível. Por isso que eu trouxe a palavra, a característica eu sou disponível também. Vamos fazer a oração, então, e para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Pai amado, Deus de misericórdia e amor, assim como tu prometeste e cumpriste a Abraão, ensina-me os caminhos para acessar as tuas heranças para a minha vida. Eu quero te agradar, quero que minha vida glorifique ao Senhor. Perdão pelos meus pecados que te entristecem e me afastam de ti. Querido Espírito Santo, toma conta de toda a minha vida, meus pensamentos e sentimentos. Domina tudo que sai da minha boca. Eu decido viver uma vida que reflete Jesus. Então, dá-me entendimento, Pai, de tudo o que existe em meus comportamentos, em minha mente, em meu coração. Toda falta de perdão, todo pecado não confessado, mostra-me, Pai, para que eu possa me arrepender, te pedir perdão, mudar minha vida e viver as tuas heranças. Cumprir os teus planos para a minha vida e para o teu reino. Enche, Pai, meu coração do desejo de te agradar e de sabedoria para que o teu amor e o meu temor me sustentem durante a jornada até que Jesus volte ou que eu vá ao teu encontro. Amém. Amém. A Amém. nossa foto oficial. Quem A vai Jana está tirar? com o post-it aí do lado. Eu já anotei, ó. Tirar. Jana, Quem que acho que é você anota? que está projetando a tela, você pode tirar o compartilhamento para poder aparecer todo mundo aqui, Como por que eu favor. tiro? Me ensina de novo aí. É só clicar Clica no no compartilhar de novo. quadradinho, Aqui? no verdinho. Então, estou no verdinho, mas como é que eu tiro da tela? No mesmo compartilhar, naquele que você colocou, você vai clicar nele de novo e vai botar assim, parar compartilhamento. Ai, Jesus, top. A setinha. Foi. Foi. Isso foi. Tá em inglês. Que fichas caem? Tem que aprender inglês. Ó, Vamos abrir nossas câmeras para a gente tirar uma foto cada vez mais bonita, com todo mundo aparecendo. Gente, olha como eu estou. E olha, eu assim, do jeito que eu estou, ninguém está aqui para julgar nada, tá? A gente quer estar em união nesse momento. ó, já tô com meus post-its novos. Então vamos lá, vou tirar. Tô rindo todas. Pois, somos filhas amadas, a gente tem que refletir, exalar a alegria do Senhor. Gente, Isso aí. obrigada pelo dia de hoje. Que seja um dia realmente que vocês já comecem a viver as heranças hoje na vida de vocês. Eu declaro que as Amém. heranças do céu estão na terra, na vida de vocês, a partir de agora. Em nome de Amém. Jesus, gente. Amém. Você para a Obrigada, gravação, meninas. Sabrina? Vou Para a encerrar, vou gravação. encerrar. Alguém quer Beijo, falar? Maravilhoso. pessoal. A Tem dia hoje. Francine